oscilar entre uma regra e outra para obter uma aposentadoria melhor. Isso é uma discussão que a gente faz, o ANO, Sindicato Nacional, faz com as ADs, faz nos coletivos jurídicos, para que todo mundo possa fazer do limão a limonada, ou seja, obter para o professor, obter para o docente a melhor aposentadoria possível. Então, as ADs estão bem equipadas de informações e de discussão para fazer esse atendimento e dar essa indicação. E administrado pelos respectivos entes federativos. E tem o regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar é um híbrido muito complexo. Né? Por quê? Porque aí no regime de previdência complementar estão os famosos, famigerados fundos de pensão. Então, os fundos de pensão das empresas públicas, da sociedade de economia mista e o fundo de previdência do servidor público, o FUNPRESP, todo mundo está aí no regime de previdência complementar. Né? Sendo regidos por leis de mercado, sendo regido por uma lei específica, com muita dificuldade de acesso às informações, com muita dificuldade de obter uma paridade de discussão dentro dos fundos de pensão. A gente atua bastante, compra fundos de pensão no escritório, porque a gente trabalha para empregados da Caixa, empregados do Banco do Brasil, etc. Então a gente tem isso como uma coisa bastante complexa, né? Então, essa é a nossa estrutura do sistema previdenciário brasileiro, e essa estrutura do sistema previdenciário brasileiro, eu vou passar aqui alguns slides, para a gente chegar lá na reforma da Previdência em si, para a gente poder entender por que eles querem mudar a nossa Previdência. Por que essa discussão é uma discussão tão importante para eles, né? Digamos assim. Vamos lá. São as rentabilidades de carteira de investimentos. Essas apresentações elas estão disponíveis para quem precisar, tá, gente? Então, olha só. Como eu falei, a gente tem 3 regimes lá. O regime de previdência complementar, que agora existe para todo mundo, existe para o servidor público, e existe para o empregado público, existe também para quem é da iniciativa privada e quer ter uma previdência complementar, ele é puramente mercado. Ele é mercado na essência. Ele é mercado por quê? Porque ele patrocina atividades que o Estado quer patrocinar por interesses que a gente não sabe quais são, ou melhor, sabe quais são, mas não são interesses da coletividade, certamente. E tudo que se faz no regime próprio de previdência e no regime de previdência complementar é para se obter do trabalhador, servidor público da iniciativa privada, o interesse pela previdência complementar. Essa é a nossa conclusão. Por quê? Porque se você limita a previdência do servidor público a um teto igual ao regime do INSS, o que o servidor público procurou? O que aconteceu quando criaram o FUNPRESP? Imediatamente, as pessoas começaram a pensar que, bom, pode ser uma boa ideia. O antes combateu o FUNPRESP, combateu as inscrições. Por quê? Porque é essa tentativa de levar para o mercado o dinheiro que seria o dinheiro da aposentadoria do servidor. Esse é o objetivo. E por isso justifica, inclusive, a pressa, a velocidade com que as coisas se dão, né? Sem debate, sem discussão mais aprofundada. Como isso, lá na criação do FUNPRESP, não teve a adesão que eles esperavam, apesar de eles dizerem que teve, não teve a adesão esperada, então veio a reforma da Previdência para tentar o quê? Piorar um pouco mais ainda a situação e fazer com que as pessoas busquem essa poupança como a única salvação. Então, primeiro ponto, eliminar a modalidade de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Esse é o primeiro ponto fundamental da reforma da Previdência. Então, agora as pessoas não se aposentam com 30 ou 35 anos de contribuição, acumulada na idade, como a gente fazia antes. Agora, só existe uma modalidade de aposentadoria voluntária, que é a por idade. E aí, para se aposentar por idade, você tem que cumprir o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Mas você tem que chegar àquela idade. Você perde o direito de, tendo começado a contribuir muito cedo, se aposentar ao final de um período contributivo de 30 ou 35 anos. Nesse ponto, eles vêm dizendo que
A gente está fazendo isso para se igualar às nações avançadas, modernas, onde as pessoas se aposentam com 66 anos de idade. Só que, lá na Dinamarca, onde as pessoas se aposentam com 66 anos de idade, quando elas nascem, elas começam a ser amparadas pelo Estado. No momento em que nascem e permanecem amparadas pelo Estado até os 66 anos de idade. Aqui, a pessoa nasce desamparada pelo Estado e fica desamparada pelo Estado até os 66 anos de idade. 65 anos de idade tem condição de se aposentar. Então, como é que pode querer comparar a data de aposentadoria de um trabalhador na Europa com a aposentadoria de um trabalhador brasileiro? Além do mais, na Europa, a data de aposentadoria, a idade, ela é como se fosse um pêndulo. Ela é um marcador. Existe a possibilidade de aposentadoria antes. Existe essa possibilidade. Ah, tem uma pequena redução do valor, é proporcional, ok, mas se a pessoa quiser se aposentar antes, ela pode. De acordo com a reforma da Previdência, não pode. A idade mínima não é um marcador temporal. Ela é uma obrigatoriedade, ela é compulsória. Então, por mais dessa razão, não dá para transferir a ideia da idade mínima para o Brasil sem colocar um grão de sal. Né? Outro ponto é a forma do cálculo do benefício. Então, a forma do cálculo do benefício, ela é totalmente prejudicial ao trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador que se aposentar com 25 anos de contribuição, que é a exigência de tempo mínimo, ele vai se aposentar com 70% da contribuição que ele verteu, da média da contribuição que ele verteu. Para ele se aposentar com 100% do que ele contribuiu, ele tem que se aposentar aos 40 anos de contribuição. Ou seja, 15 anos além do tempo mínimo de contribuição para se aposentar. É muito tempo, especialmente dependendo da atividade que as pessoas exercem e da idade que ela alcançou os 25 anos de contribuição. Então, isso também, veja, é para desestimular que a pessoa fique até obter a integralidade, e aí ela vai buscar essa integralidade aonde? Na complementar. Né? Então, ela vai ficar toda a vida dela contributiva fazendo uma contribuição para o regime servidor público ou o regime geral e uma contribuição para a Previdência complementar para não ter que cumprir esses 15 anos e ter 100%. Né? Então, tudo tem um viés muito financista na discussão. Né? É como se a Previdência deixasse de ser um benefício social e passasse a ser um produto financeiro. Então, para alcançar, como a gente viu, o percentual máximo, os servidores precisavam de 40 anos de contribuição. 3 de pessoa. Então, ponto 3. As aposentadorias por invalidez. Tá? Na nova PEC, na PEC, ela passa a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. E a maior gravidade, na nossa visão, é que ela condiciona a aposentadoria à impossibilidade de readaptação. E isso aqui tem uma subjetividade gigante, porque quem é que vai dizer se a pessoa consegue ou não se adaptar ao trabalho que fazia, ou a um outro trabalho que lhe traga subsistência? Quem é que vai determinar isso? Os peritos do INSS, as juntas do serviço público, tá? Não mais prevê as causas de doença grave, contagiosa e incurável como hipótese direta de aposentadoria. Eu não sei se todos sabem, mas algumas doenças, elas estão inscritas num rol, né? Algumas doenças, elas por si só já dão direito à aposentadoria por invalidez. Eles eliminaram isso. Não tem mais esse rol na proposta. Então você vai ter que ver caso a caso, o que aumenta enormemente a burocracia e a subjetividade da avaliação. Toda e qualquer causa de incapacidade depende de prévia análise de readaptação do servidor. Então tem que ver. Professora, docente perdeu a voz. Mas ela pode fazer outra coisa que não precisa da voz? Se puder readaptar, pode fazer a readaptação. Tá? É muito bonito, né? Outro ponto bastante grave.
Os proventos são proporcionais. Proventos proporcionais, mesmo na aposentadoria por invalidez. A proposta é de que mesmo na aposentadoria por invalidez, quando essa pessoa se aposenta, muitas vezes numa condição de saúde que exige dela gastos maiores, ela vai ter uma aposentadoria proporcional. Uma proporcionalidade que pode ser bastante baixa, tá? Então, por quê? Para quem tem 70% das remunerações, das 25% de contribuição, vai ser os 70%, mas os demais, né? Eu acho que eu falei muito, aposentadoria por invalidez. Pensão por morte. Vocês já viram, talvez devem ter acompanhado, também houve uma redução importante na pensão por morte, uma modificação importante prevista, né? Eu não sei se a gente vai se implementar, que a cota familiar, a pensão por morte será concedida em uma cota familiar de 50% sobre a totalidade dos vencimentos do servidor falecido, ou uma cota familiar de 50% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, a gente teria direito. Então, assim, é uma redução drástica do que é a pensão por morte hoje. Então, o que recebe o professor, a cota familiar vai ser de 50%. Isso não é o valor da pensionista, é o valor da cota familiar. Havendo uma pensionista e 2, 3 filhos, a cota familiar é de 50%. Tá? Pensão por morte. Aqui a acumulatividade. A proposta pede a acumulação de mais de uma pensão por morte, deixada pelo mesmo cônjuge, em regimes previdenciais distintos. Também com asseverar a percepção de pensão por morte com aposentadoria e a percepção de 2 aposentadorias de regime próprio, só se permitir cargos acumulados, como alguns cargos na área de saúde, da docência, etc. Esse aqui também é mais uma prova de que eles querem encaminhar as pessoas para as poupanças privadas, né? O que acontece? Muitos servidores públicos têm na sua aposentadoria, na pensão que ele vai deixar para o seu ente, uma segurança e uma garantia, né? Ele sabe que se ele faltar, esse cônjuge vai perceber um valor que vai permitir que ele tenha um padrão de vida semelhante ao que tinha e um apoio na velhice. Quando esse servidor perde essa esperança, o que ele vai fazer? Ele vai fazer previdências privadas. Ele vai fazer uma poupança privada, ele vai fazer um investimento, ele vai no mercado. Então, não há dúvida que quem pressiona o governo para que a reforma da Previdência aconteça é o mercado. Não tem dúvida, porque toda vez que a gente olha qualquer item da reforma da Previdência, a gente percebe claramente que ela orienta que esse empregado se volte para o mercado e faça uma poupança especificamente para isso. Aí eu vou fazer uma ponderação. É errado guardar dinheiro? Não é errado guardar dinheiro, tá? Não é errado. Se a pessoa é uma pessoa que quer guardar dinheiro, que quer ter uma poupança, que quer ter uma poupança para uma tranquilidade em algum momento difícil, ela pode ter, não é um erro. O erro é que o governo, o Estado, impune as pessoas para uma poupança privada para garantir um direito social, né? Um direito que ele tem garantido pela Constituição Federal. Esse aqui é o erro. Agora, se uma pessoa quer ter uma poupança, ela pode ter uma poupança. Eu não tenho nada contra, ninguém deve ter nada contra isso, né? Mas o que a gente está falando é o seguinte: existe a garantia constitucional, existe o Estado empurrando as pessoas para fora dessa garantia. Aí aqui a gente tem uns pontos extras, eu não tenho mais muito tempo, mas eu queria falar um pouco sobre alguns desses pontos extras que interessam diretamente aos servidores, que é o servidor que possui 62, 65, 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, poderá passar a perceber o abono de permanência, se desejar continuar em atividade até essa idade máxima que mudou de 75 anos. Então, isso tem um problema no serviço público. Certamente, algumas pessoas vão deixar de se aposentar, mesmo já tendo condições, e às vezes estando bastante cansadas já do trabalho, pela possibilidade de ter um abono de permanência que permita que ele não tenha tanta perda na aposentadoria dele. Vocês vão se lembrar que com 65, 62, 25 de contribuição, ele vai se aposentar com 70%
apenas. E muitas vezes ele vai ficar no serviço público recebendo abono de permanência para evitar essa perda de 30% e ainda ter ali um abono de permanência que lhe garanta um período mais tranquilo, né? Agora, essa idade de aposentadoria voluntária, a idade máxima de 75 anos, pode ser alterada por lei, né? E na medida que houver um aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira. Isso já ficou bem esclarecido nas discussões nefastas que a gente acompanhou no Congresso. Então, essa idade, ela não é uma cláusula imutável, tá? À medida que for havendo modificação na expectativa de vida do brasileiro, ou na expectativa de morte, como a gente do direito previdenciário gosta de falar, essa idade pode ser modificada. Não só o 65 e 62, como também o 75. Isso, eles dizem, a gente pode mudar. Na verdade, quando eles dizem, a gente pode mudar, a gente vai mudar. Tá? Porque a gente tem uma tabela, a gente acompanha a tabela e a gente vai mudar. A PEC prevê que os estados e municípios deverão adequar-se ao regime de previdência complementar até 2 anos depois da promulgação da PEC, porque alguns estados e municípios têm resistido isso. Aqui tem as regras de transição, que aí a gente é um assunto, eu acho, para uma discussão específica, porque são muitos detalhes, né, sobre isso. Mas o que é importante saber? Os servidores que tiverem ingressado no serviço público até da publicação, a gente não sabe quando vai ser, pode ser daqui a bastante tempo, eles vão se aposentar quando preencherem outros requisitos, tá? Então, esses servidores que tiverem ingressado até lá, eles vão garantir algumas coisas, como a idade, o tempo de contribuição, vão poder se aposentar com 20 anos de efetivo exercício no serviço público, e tem esse pedágio de 30% do tempo de contribuição, que ficar faltando para atingir o mínimo de 30 a 35 anos. Isso é projeto, né? Então a gente não sabe se essas regras de transição se vão passar exatamente assim, tá? Como estão. O que a gente sabe é que a paridade de integralidade dos servidores públicos somente para aquele que ingressou até 31 de 12 de 2003, tá? E que permaneceu na atividade até os 65 anos. Isso por quê? Isso porque é o que a gente tem visto na jurisprudência até agora. As discussões nos tribunais e as discussões do MPOG estão nesse sentido. Esse amarelo aí é o que a gente imagina que a gente consiga garantir numa discussão judicial. Mas eu lembro a vocês que a gente também achava que ia conseguir garantir a não contribuição do inativo. E a gente perdeu o Supremo, né? A gente foi para o Supremo falar, isso aqui é barbada. E perdemos o Supremo. Então, né, a gente não sabe. Então a gente tem aqui uma continuação das regras de transição, a limitação do teto do INSS somente para os servidores que ingressarem em cargo efetivo após a instituição do regime de previdência complementar nos estados, isso para quem é das universidades estaduais, né, uma coisa que conta bastante. Então é que a gente tem um resumo, né? Um resumo que é no texto até 4 de 12 de 2013, o texto da Constituição Federal ali no meio, né, regra geral, digamos assim, da Constituição Federal, e ali em vermelho a pós-PEC, né? Ingressou até a PEC é aquele direito. E todas essas discussões que a gente traz aqui é para trazer também um alerta para todo mundo. As discussões da reforma trabalhista foram feitas com uma velocidade incrível para a gente que acompanha há muito tempo o trabalho legislativo. As discussões da reforma da Previdência, até o momento que a reforma da Previdência não pôde mais andar, por não ter força política, por todos os problemas que estão acontecendo com o Temer, e como diz a professora Juliana, a gente não sabe por que ele não cai, a gente não tem ideia, mas eu tenho ideia, é por isso, porque ele defende o mercado. Como ele defende o mercado, ele vai ficar, né? Até ele conseguir um objetivo. Então, eu acredito que a reforma da Previdência vai também ser uma tramitação muito veloz. E é importante tentar, na medida do possível, fazer toda a discussão e estar em todos os lugares possíveis, né? Colocando o ponto de vista do trabalhador da iniciativa privada, do trabalhador do serviço público, para que a gente tenha um prejuízo menor, né, o menor possível, e também para informar a população do
o objetivo da reforma da Previdência.